Bom, queridos companheiros, nós hoje iniciaremos o estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita faz. 3 itens será objeto do estudo dessa noite. O item 1, fazer o bem sem ostentação, infortúnios ocultos e o óbolo da viúva. Nós sabemos que quando nós temos alguma dor física, nós temos que recorrer ao médico e ele nos receita um medicamento e nós temos que ir à farmácia comprar esse medicamento. Aí eu pergunto a vocês, e quando nós temos as dores da alma? Onde que nós recorremos? No Evangelho de Jesus, que é a farmácia da nossa alma. Então nós precisamos já começar a estudar o Evangelho com bastante profundidade, utilizando das máximas que foram extraídas pelos apóstolos de Jesus, e aí utilizando a eficiência, a competência, a inteligência do nosso querido codificador Allan Kardec, que nos explica com muita simplicidade aquilo que às vezes Jesus falava por parábolas, e muitos têm dificuldade de entender, até porque o nosso entendimento espiritual ainda, e se a gente remontar então àquela época que Jesus falava, que era pior ainda, porque o nível de entendimento era bem ínfimo. Então a gente precisa distrair esses ensinamentos com bastante profundidade, apoiando nos ensinamentos de Kardec, e na sequência, após as 3 explicações de Kardec, que está contida aí, ainda somos agraciados com as instruções de Espírito de Luz, que vem reforçar esse entendimento. Então o que nós estamos propondo hoje é procurar entender um pouquinho mais o que significa essas máximas de Jesus, que está contida no Evangelho de Mateus e de Lucas. A máxima inicia assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. E Mateus continua dizendo: assim, quando derdes esmola, não trombeteis, ou seja, não fique divulgando, fazendo propaganda, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Meus queridos companheiros e irmãos, nós sabemos que fazer caridade é um dever de todos nós, até seguindo a máxima de que fora da caridade não há salvação. Já entendemos isso. Então devemos ter em mente que o verdadeiro bem age em silêncio, com a aprovação agradecida do beneficiário, agrada a Deus e nos proporciona também uma grande satisfação interior.
sabemos que há grande mérito em fazer o bem, mas fazer o bem sem ostentação ainda é muito mais meritório. Então, ocultar a mão que dá é sinal incontestável de grande superioridade moral, porque para se ver as coisas mais do alto do que o vulgar, é necessário abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. E nós sabemos que o benefício sem ostentação, segundo a orientação de Kardec, tem duplo mérito, porque além de ser caridade moral, modera a suscetibilidade do beneficiário, faz com que ele aceite o benefício sem sofrer o seu amor próprio, sem magoá-lo, sem humilhá-lo. Agora, muitos confundem caridade com esmola, e nós sabemos que existe uma grande diferença entre as duas. Esmola é útil porque alivia materialmente os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para quem faz como para quem recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiário e pode ser disfarçada de tantas maneiras. A verdadeira caridade é engenhosa e dissimula também o benefício. Ao contrário, a caridade orgulhosa confunde o beneficiado, magoando e fazendo sofrer. Nós temos o hábito de dar esmola, e às vezes nem por falar, mas por pensamento, a gente pensar, poxa, mas essa pessoa está saudável, jovem, podia arrumar um emprego, podia estar trabalhando. Quem sabe o que está no íntimo dela? E quando nós assim procedemos, nós não estamos fazendo a verdadeira caridade. Para ilustrar o que eu estou afirmando, eu busquei no livro Contos e Apólogos do Irmão X, psicografado por Chico Xavier, no item 4, a lição do discernimento. Vocês sabem a história, da mulher adúltera, que foram à praça pública, tentaram testar Jesus e apedrejá-la pelo adultério. Mas nós não sabemos, através dos evangelhos, o que viria depois dessa cena. E o irmão X, que foi Humberto de Campos, nos relata isso com bastante ênfase do que aconteceu após. No fim dessa cena, em que Jesus fala que aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, que todo mundo retira, Pedro, que sempre estava ao lado do Mestre Jesus, indaga e disse o seguinte: Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Jesus meditou e respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Sim, clamou o apóstolo, compreendo que a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos, mas porventura conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias?
A impunidade não será uma excitação à prática do mal? E o Messias observou sereno: quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Sabemos, por acaso, quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até sua queda moral? Quem terá dado a ela o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desdistosa, essa infeliz irmã não terá arrastado a esta vida atendendo a desesperos e desesperadas necessidades. O discípulo, contudo, no propósito de implantar a justiça, acrescentou: de qualquer modo, a corrigenda se faz necessária. Será ela que nos merece compaixão e bondade? Se ela nos merece compaixão e bondade, não terá outros o culpado? E se existem outros culpados, devemos puni-los. E quem terá sido responsável por essa cena desagradável que acabamos de assistir? Que motivos, teria essa infeliz vindo ao clamor da praça? Jesus sorriu, compadecente, e tornou, dizendo: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? E Pedro, contrariado, respondeu: o responsável devia expiar semelhante delito. Sou contra a desordem, e na gritaria que presenciamos, estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. E uma velha bondosa que estava ali ao lado, ouvindo essa conversa, exclamou, surpreendendo aí Simão, e disse: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças seja dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã, paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e víamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos daqui quando fomos abordados por um rapaz que, depois de rejeitado por ela, por vingança, saiu a delatá-la ao povo para lapidação, simplesmente porque minha infeliz sobrinha, diga de melhor sorte, não tendo uma vida digna, o rejeitou. E aí Simão diz: e onde está o miserável? Ali, informou a velhinha, e apontou uma casa de peregrinos para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado por Jesus, que observava sereno. Por trás da antiga porta escondia um homem, trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas, a breves segundos, estacou, pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra e comensal de sua própria mesa. Seguir o Messias com piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. Angustiado em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo, à maneira do menino necessitado de proteção, e bradou: Mestre, que fazer? Jesus, porém, acolheu-o amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos para não ser julgados, aprendamos, contudo, a discernir e nunca condenar. Então, essa lição, queridos companheiros,
ela tem muito a ver com o que nós estamos falando na questão da caridade, da gente querer julgar aquele que nos vem à porta, ou na mendigância, ou na busca de um conselho, de um auxílio, e às vezes a gente, não sabendo o que passa no interior dele, começa a fazer julgamento, como Pedro fez o julgamento à mulher adulta. Quais seriam as causas, né, que levaria a essas pessoas que chegam a nós para nos testar a nossa caridade? Eu gosto sempre de indagar, porque a gente começa, né, a entender os ensinos de Jesus questionando. Então eu pergunto, mas por que Jesus afirma que os que alardeiam a caridade praticada já receberam a sua recompensa, como falou anteriormente naquela segunda slide, na segunda máxima que eu projetei? Então nós devemos entender que porque quem assim age faz movido por orgulho e vaidade, a fim de merecer os elogios das pessoas, e sendo esse o seu propósito, o reconhecimento já lhe basta, porque o seu orgulho foi satisfeito. E quando Jesus fala, quanto der esmola, não trombeteis. A prática do bem com ostentação e demonstração real de nossa inferioridade moral. Então nós estamos querendo reconhecimento das pessoas que nos servem. Estamos doando, fazendo caridade, estamos divulgando. Que mérito tem isso? Queremos reconhecimento de Deus ou dos homens? Se queremos dos homens, a recompensa já foi feita. Não precisa do reconhecimento de Deus. Então a caridade com ostentação tem pouquíssimo valor. Então, Jesus coloca também, através da orientação aí de Marcos, dizendo essa afirmação: mas quando der esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, para que a vossa esmola fique escondida, e vosso Pai que vê o que faz em segredo vos recompensará. Está em Mateus, no capítulo 6, versículos 1 a 4. Então, também outra indagação. Mas o que significa as palavras de Jesus? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, né? A minha mão esquerda está escondida, a mão direita está disponível. O que significa isso? É que devemos fazer o bem pela satisfação de auxiliar o irmão, e não como meio de chamar a atenção sobre nós mesmos. Então, não saber o que faz a sua mão esquerda, ou não saber o que faz a mão esquerda, o que faz a direita, é um significativo no sentido de que essa imagem representando é que nós devemos fazer a caridade escondida. Não precisamos fazer propaganda do que nós estamos fazendo. Continuando nessas máximas que está no início do Evangelho, capítulo 13, Mateus continua dizendo assim, tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderá curar-me. E Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fique curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece a oferta prescrita por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Aqui também eu preciso dar um esclarecimento, porque na antiguidade os leprosos eram pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, não poderiam circular dentro
né, das cidades, tinha que ficar alojado em montanhas, em vales, né, bem retirado, com medo do contágio. Então Jesus nos mostra aqui uma verdadeira caridade sem alarde. Ele curou o leproso e pediu que ele não contasse para ninguém. Mas ao mesmo tempo ele disse o seguinte: vai mostrar-te aos sacerdotes, e oferece a oferta prescrita por Mateus, a fim de que lhe sirva de prova. Então, o que significa? Qual é essa oferta que ele tinha que fazer para servir de prova? Se a gente só lê o Evangelho assim, não entender isso, a gente não sabe por que Jesus disse isso. Parece que está contraditório, né? Ele fala para não contar para ninguém, depois vai lá, coloca para os sacerdotes, divulga que ele fez o milagre. É que na antiguidade, na época de Moisés, as pessoas leprosas, se fossem curadas, elas deveriam ser avaliadas, porque naquela época não tinha médico, elas deveriam ser avaliadas pelos sacerdotes, os doutores da lei, que eram os mais inteligentes, que tinham uma noção, né, de biologia, né, uma noção aí de medicina arcaica, mas tinha. E eles tinham que dar o testemunho que aquela pessoa estava curada, para que ela pudesse circular no meio da cidade, no meio da sua família, no seio da sua família. E qual que era a oferta que fazia naquela época? O beneficiário da cura tinha que levar 2 aves limpas, no caso lá era a pomba, e o sacerdote então sacrificava uma das pombas, aspergia o sangue numa delas, e também parte do sangue no próprio leproso curado, no ex-leproso, e soltava a pomba. E aí ele estava então dessa forma, aos olhos da população local, curado e apto a circular. Por isso que Jesus, que sempre veio para confirmar a lei, nunca ser contrário a ela, pediu que esse leproso fosse e fizesse essa oferta. Outra indagação que eu gostaria de dizer é como que nós devemos agir então para auxiliar o próximo, né? A recomendação é sempre ajudar o nosso irmão discretamente, em segredo, cuidando em ocultar o nosso gesto e dando graças a Deus pela oportunidade que nos concede de praticar a caridade. Na prática da caridade, o maior beneficiado não é quem recebe, mas aquele que a pratica. Aquele que prefere o reconhecimento dos homens do que a de Deus, prova que mais fé deposita neste do que na divindade, e que mais valoriza a vida presente do que a futura. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Que punição é essa? Falando em punição do seu orgulho, quem fizer o bem com ostentação para glorificar-se na terra, será punido em seu orgulho. Então a pergunta é: que punição que ele está falando? Kardec é que está falando isso. Também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos pelos homens, estão satisfeitos por terem sido vistos, e tudo o que terão. A punição é isso: fez a caridade, ostentou, não vai receber a recompensa dos céus. Então, nesta nossa análise, ainda precisamos falar sobre a diferença entre humildade e orgulho, né? Então, no coração do homem há 2 sentimentos que os impelem a executar seus atos: a humildade e o orgulho. A humildade é o sentimento que leva o homem a praticar o bem pelo bem, sem esperar outra recompensa, a não ser a satisfação íntima de ter concorrido para a felicidade de um irmão. E o orgulho, que é o sentimento que leva o homem a praticar o bem por ostentação. Então nós temos 2 tipos aí de modéstia, né? A falsa modéstia e a modéstia real. A falsa modéstia é aquela assim que você quer fazer a caridade, mas deixa uma pontinha descoberta para alguém ver.
Lembra que quando a gente faz um donativo, né? Aí devia fechar a mão e pôr lá dentro, não. Aí põe a descoberto, né? Deixa aparecer esse pedacinho. Agora, a modéstia real oculta tudo, cuidadosamente. Um exemplo disso é do ex-leproso, né? Ele diz para o leproso: abstém-se de falar disso a quem quer que seja. E Mateus coloca que ele não fez o que Jesus colocou. Ele foi alardear isso aí, divulgou, quer dizer, não seguiu a orientação de Jesus. A modéstia, então, Jesus nos ensina a respeito da modéstia, da humildade, de fazer o bem sem ostentação. Instrui-nos a agirmos sem propaganda, sem alarde. Orienta-nos a manter ocultas as boas obras, de tal maneira que nem os mais íntimos dela tomem conhecimento. A beneficência praticada sem ostentação tem então duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. O item 2 são os infortúnios ocultos. Quem será esse? O que significa na realidade, né, os infortúnios ocultos? Nós sabemos que nas grandes calamidades, ali como o terremoto do Haiti, né, as torres gêmeas sendo derrubadas, ali aquela inundação em Paraty, no Rio de Janeiro, e também o terremoto do Japão, é nessas grandes, e outras milhares que existem, mas é nessas grandes calamidades que nós somos solidários, não é? Mas Allan Kardec escreve sobre o sofrimento que passa despercebido nos lares, sem queixa, sem coragem de sair, pedindo ajuda ou que estão impedidos de fazer. Então são esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade, a verdadeira caridade sabe descobrir, sem esperar que venha pedir assistência. Mas há então, segundo Kardec, né, outros milhares de desastres particulares que passam despercebido, os dos que jazem sobre um garabato, que é um leito pequeno e miserável, sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que tenha assistência. Será que nós procuramos essa verdadeira caridade? Essa caridade que nós estamos falando, a busca desses infortúnios ocultos, é que é o exemplo de como que a nossa mão esquerda não pode saber o que faz a mão direita. E aí Kardec nos relata a ação, uma historinha, né, que está lá no Evangelho, daquela mulher, uma dama da sociedade, né, rica, que vive de acordo com as exigências do seu meio social, mas que vai em roupa bem simples, para não ferir a pobreza alheia, em companhia da filha adolescente, entregar roupas e alimentos necessários para que essa família possa continuar vivendo com dignidade, enquanto a adversidade durar. Ela sai com a carruagem cheia de alimentos, cheia de vestuários, e chega a uma casinha bem simples, onde está ali uma senhora aleitando uma criança e com outros 3, 4 filhinhos esquálidos, mal alimentados, passando as necessidades, enquanto o marido está no hospital doente e não podendo ser o arrimo dessa família. Então ela chega a essa casa de modo simples, sem humilhar, ela não dá o seu nome e faz a caridade. E a filha dela pede: mãe, eu também quero fazer a caridade. E ela diz: filha, o que você tem para doar? Se eu der o alimento ou a roupa, é eu que estou fazendo a caridade. Que mérito tem a sua ação? Por que você não dedica então o seu tempo, a sua ajuda, fazendo roupas, né, confeccionando roupa para essas crianças, ajudando-a? Assim você estará fazendo a verdadeira caridade. Mas a caridade dela não para aí. Ela vai ao hospital, onde está o marido dessa senhora acamado, e diz a ele: não se preocupe com a sua família, porque eu estou
ajudando. Elas não estão passando necessidade. E olha que ela continua. Um dia, ela, na sua mansão, uma das suas protegidas bate à sua casa, a busca, né, de trabalho, e quando a reconhece, ela fala, ela fala, Psyu, não diga nada a ninguém. Assim falava Jesus. Esse é um exemplo verdadeiro de uma caridade sem ostentação, na busca da ajuda àqueles infortúnios ocultos, né? Então essa seria um exemplo de verdadeira caridade. Agora, por que ela leva a filha? Para também ensinar. A missão dos pais, né, ensinar também seus filhos com exemplo, verificando, né, essas dificuldades, esses infortúnios ocultos que nós temos aí no dia a dia. O importante é entender que esse texto de Kardec é importante para os nossos dias, mesmo em locais onde não se precisa de recursos materiais, mas que podem existir outros infortúnios sociais e morais, que poderiam ser abrandados ou resolvidos se houvesse um relacionamento maior de amizade entre vizinhos, parentes, conhecidos, colegas de trabalho, ou um maior interesse em auxiliar o outro. Prestar auxílio aos infortúnios ocultos, restrito a um pequeno número de conhecedores, é dever do cristão que pretende ser discípulo de Jesus. E auxiliar os outros pelo prazer de fazer o bem de forma natural, espontânea, fraterna, fazendo o outro sentir-se merecedor do auxílio, é seguir o ensinamento de Jesus. O que ensina Jesus? Fazer o bem sem ostentação. Uma outra perguntinha para a gente refletir. Quais as características da caridade ensinada por Jesus? Resumindo, né, isso aí, ó. A humildade que nos leva a fazer o bem, a espontaneidade, a discrição, o desinteresse e o amor ao próximo. Qual a melhor recompensa que podemos obter praticando essa verdadeira caridade? A paz de nossa consciência, decorrente da certeza de que agimos conforme a lei de Deus. O óbolo da viúva, a última parte, e ele começa, Mateus, dizendo assim, ó, estando Jesus sentado defronte o gasofilácio. O que é o gasofilácio? Era um local onde na antiguidade oferecia, né, as esmolas, o cofre, né, de doação. Ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o doavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas doou 2 pequenas moedas. Chamando então Jesus, seu discípulo, disse-lhes: esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas. Os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo que tinha para seu sustento. Está em Marcos e em Lucas também. Muitos lamentam e justificam, né, a falta de recursos para fazer o bem que gostaria de fazer. E diz que se conseguir, aí quer ganhar com Deus, né, se conseguir ganhar na Mega Sena, né, metade dá para os pobres. Na realidade, ele está pensando primeiro, isso não é caridade, né, isso não é de forma alguma. Porque na realidade ele está mostrando o interesse próprio, né? O donativo, gente, que o pobre dá, e esse donativo pesa muito na sua privação, ele tem muito mais mérito daquilo que nós doamos, daquilo que é supérfluo para nós. Mas nós precisamos entender também uma coisa:
Jesus não quis, com essa passagem, entendermos que nós devemos doar tudo que nós possuímos, porque senão a nossa terra seria um amontoado de mendigos. Mas por que nós não podemos doar aquilo que é aquilo que é abundante, aquilo que está em excesso? Até porque se a gente doasse tudo que nós possuímos, né, a pobreza iria espalhar e seria contrário à lei do progresso, porque a riqueza é que gera o progresso, é que dá emprego, é que dá mais produção, né? Então isso é que nós devemos entender. Agora, a diferença está em sabermos fazer a doação daquilo que para nós não irá faltar. Até porque é necessário, é uma obrigação nossa, amelharmos recursos para sustentar a nossa velhice e as necessidades de nossas famílias. Então é por isso que nós precisamos entender. Então também nós precisamos entender que a falta de recursos materiais não constitui impedimento para a prática da caridade. Então a caridade está ao alcance de todos, e ela não será avaliada a quantidade doada, mas sim a qualidade. Podemos doar caridade moral, que é começar a nos suportar, acolher, alimentar, tratar, ouvir, compreender, não criticar, não exigir, calar, instruir, orar por alguém. Olha aí muitos exemplos de o que é uma verdadeira caridade. É isso que Jesus nos pede, não está pedindo nenhum absurdo e nada que nós possamos não fazer com essa caridade moral. Então todos somos chamados e sempre dispomos de meios para servir o nosso próximo. O mérito da nossa ajuda, entretanto, não tem qualquer relação com o seu valor material, mas com a generosidade e o desprendimento que acompanha o gesto. Existe uma passagem que eu estava lendo essa semana, onde no capítulo 13, no item 10, encontramos o seguinte, uma orientação espiritual. Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamento, por palavras e por ações. E no capítulo 26 do Evangelho, no item 4, encontramos: a prece é ato de caridade, é um arrobo do coração. Existe uma médium que já desencarnou, que é a dona Ivone Pereira. Numa palestra da sua sobrinha no Rio de Janeiro, de nome Elizabeth Opert, ela conta que sua tia, enquanto viva, né, ela recolhia no jornal da sua cidade nomes dos falecidos, conhecidos e desconhecidos, anotava-os em um caderno e diariamente orava por elas. Isso foi até o fim da sua vida. Este é um exemplo que me calou profundamente, e às vezes eu tenho até dificuldade de orar para os amigos, os parentes, né? Já pensou orar para estranhos que já faleceram? E custa, não custa. Também devemos saber que o sorriso são as palavras que se encontram no coração. Por isso podemos dizer que o sorriso é também um ato de caridade, desde que oferecido com alento a quem dele precisa. E quem de nós não precisa, né, de um ombro amigo, de um sorriso, de um conselho? É fácil fazer a caridade, basta querer. Então, estamos encerrando. Lembre-se, é Deus quem coloca você diante do irmão necessitado para sentir a extensão de teu amor e a grandeza de tua humildade. Portanto, não despreze nem humilhe, ame-o com a mesma dimensão que Deus vos tem amado.
Então, para reforçar, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendida aí por Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a chave do céu que está em nossas mãos. E uma mensagem da Madre Teresa, que é um texto que eu extraí entre você e Deus. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Então, muito obrigado aí pela atenção. Que Deus abençoe a todos.